Deus, eu quero te agradecer porque nessa noite o Senhor preparou esse tempo especial para cada uma de nós. Nós dizemos a Ti que dependemos do mover do Teu Espírito, que dependemos do Teu toque, da Tua presença, da Tua direção. Deus, todas nós mulheres estamos aqui e temos uma expectativa de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor nos toque, nos edifique, nos fortaleça e que após sairmos desse chá, nós possamos saber que nós tivemos um encontro contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus que seja assim. Amém. Amém. Aline? Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a Ti. Ao Teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Vazio, eu me prostro aos Teus pés outra vez. O Teu amor constrange o meu coração, curando-me. Me entrego a Ti. Ao Teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo.
Era uma vez um casal que completava os seus 30 anos de casamento. Eles estavam passeando por um lugar e ela era apaixonada por conjuntos de chá, conjuntos de xícara, conjuntos de jantar. Quando de repente viram uma xícara e ficaram apaixonados por ela naquela vitrine. Se tratava de uma loja de antiguidades, então eles entraram e a vendedora começou a falar a respeito da xícara que eles pediram para ver. Não era uma xícara qualquer. Ela dizia que era uma xícara que já havia passado por muitas mesas diferentes, pessoas importantes, inclusive pelo Palácio de Buckingham em Londres. Eles ficaram muito curiosos a respeito da história daquela xícara, e então eu, que sou a xícara, comecei a contar a minha própria história. Era fácil que eles vissem que eu era tão bonita, mas eles não conheciam a minha história. Na verdade, eu comecei a contar para eles a respeito de como eu fui feita. Antes de ser uma xícara como essa, eu era apenas barro e argila, não tinha mais nada, eu era cheia de pedras dentro de mim. Então o mestre me pegou em suas mãos e começou a me bater. Ele me bateu e me bateu mais e quebrava as pedras dentro de mim com o martelo e eu dizia: para, chega! Você está me machucando desse jeito. E ele sorria, olhando para mim, e me dizia: ainda não. Teu amor me refaz, teu amor me desfaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Ainda não, ele dizia. Depois de passar por aquele sufoco, eu achei que já tinha acabado, que eu já era o produto final, que eu já ia para a loja, que já estava tudo bem, mas não. Então ele me colocou em uma roda e eu rodava sem parar. O tempo inteiro eu comecei a ficar tonta e enjoada e eu dizia: para com isso, o que você está fazendo comigo? E ele sorria e dizia: ainda não, ainda não. Ainda não. Como se fosse fácil ter sua vida rodando em ciclos e parece que nada acontece. Aquele casal não sabia o que era se sentir assim, né? E eu rodava. Então parecia que eu estava pronta, preparada. E aí aconteceu uma coisa horrível. Ele me colocou em um forno quente e eu conseguia ver ele entre a fresta do forno que ele havia deixado aberta e começou a me queimar e eu implorava: por favor, me tira daqui, eu quero sair desse lugar. E ele falava: ainda não, ainda não, ainda não. Teu amor me refaz, teu amor me desfaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz. Eu fiquei naquele forno por horas queimando. Aí ele me tirou. Finalmente, eu fiquei descansada, refrescada. Eu tinha certeza que tinha acabado. Tinha acabado. Não era possível que tinha mais alguma coisa. Eu já havia escutado antes que o processo final era o forno. Mas não. Eu estava toda queimada daquele forno e ele começou a me escovar e me pintar com uma tinta fedida. Era tão ruim aquela situação. E cada vez que ele me escovava, doía e eu falava: para, mestre, para com isso. Será que eu mereço um sofrimento assim? Uma pobre argila como eu, nunca fiz mal para ninguém? E ele continuou e ele dizia: ainda não. Teu amor me refaz, ainda não.
Eu tinha certeza que tinha acabado. Então, ele me colocou em um forno mais quente ainda. Eu achei que não era possível. Eu tinha certeza que eu não ia aguentar, que tinha acabado, que era o fim. E eu implorava, me tira daqui, eu não quero mais, pastor, eu não quero mais ser nada, tá bom? Eu quero ser uma argila, chega. E ele dizia, ainda não, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo comigo. Depois de horas e horas a fio naquele forno, eu sinceramente achei que eu não ia ser capaz de passar por aquilo, mas ele me tirou. Ele me tirou daquele forno. E eu comecei a me refrescar aos poucos, então ele veio. Eu sabia que era alguma coisa muito difícil, mas então ele me deu um espelho. Quando eu olhei naquele espelho, eu não acreditava que aquela argila era essa linda xícara que eu me tornei. Eu fiquei apaixonada por mim mesma, eu não conseguia acreditar. Como eu era bonita, como eu estava bela. Como todos aqueles processos tinham me levado a me tornar o que eu havia me tornado. E então eu fiquei até um pouco sem graça com ele. Eu disse, é muito bonito o seu trabalho. E ele disse, me desculpa por ter te deixado tantas horas rodando. Eu precisava te dar um formato. Você não estava sozinha quando você estava naquele forno. Eu precisava que você fosse resistente o bastante para não cair no chão e quebrar. E o segundo forno era para você se tornar mais resistente ainda. E hoje, você é exatamente o que eu sonhei que você fosse. E agora você pode ir às mesas de todo mundo. Você pode rodar por mesas e servir as pessoas. Foi assim que eu cheguei nessa loja. Foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. Teu amor me refaz, teu amor me desfaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refez. Nós estamos aqui para refletir e eu quero trazer uma meditação para o seu coração nessa noite. Antes eu quero ler um texto da Bíblia que fala sobre esse processo de transformação que a nossa xícara descreveu tão bem. A palavra do Senhor em Jeremias 18 diz assim: Veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, e disse: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Como barro na mão do oleiro, assim nós somos nas mãos de Deus. Na realidade, no mês de outubro, nós queríamos ter feito aqui um encontro que iria tratar do Outubro Rosa. E as datas que nós tínhamos foram utilizadas pelos pastores em diferentes eventos, inclusive evangelismo com o pastor Johnny, outro evento com o pastor Djalma. Então, não foi possível. Mas, ainda estando em novembro, não importa o momento, né, nós podemos falar daquilo que temos experimentado da parte de Deus. Porque existe uma força naquilo que nós vivenciamos, existe uma força no nosso testemunho. E, a respeito disso, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas, antes disso, eu quero convidar vocês para assistirem um breve vídeo
que vai nos mostrar o trabalho que o oleiro faz sobre a roda. Pode colocar o vídeo.
Qual é a sua forma? Qual é o seu jeito? Deus disse um dia para o profeta Jeremias, ele falou assim: vai lá na casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro eu tenho uma coisa para te dizer. E Deus disse para aquele homem que nós, seres humanos, nós, aqui eu vou me dirigir a vocês mulheres, nós mulheres, nós somos como barro, como argila nas mãos de Deus. E Ele é absolutamente habilidoso em tomar essa argila e fazer dela um lindo vaso, uma linda peça, uma peça cara, uma peça valiosa. E é assim que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E nós, infelizmente, eu posso dizer, nós achamos muitas vezes que aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos pressiona, aquilo que nos oprime, muitas vezes, aquilo que nos angustia, são coisas que nós queremos tirar das nossas vidas. Mas Deus está dizendo, e Deus diz na Bíblia, que as coisas que são infringidas a nós, muitas vezes, são as coisas que mais têm o potencial de trabalhar na minha vida e na sua vida uma transformação tão tremenda, tão maravilhosa, uma mudança tão significativa, que vai fazer de nós pessoas melhores, pessoas mais maduras, pessoas que avançam, pessoas que creem mais, pessoas que enfrentam a vida com mais fé, que acreditam numa intervenção de um Deus todo-poderoso que pode agir nas nossas circunstâncias e fazer toda a diferença. Sabe, queridos, um dia eu me deparei com a palavra de Deus que diz assim, que nós devemos estar preparadas para o dia mau. Deus é muito transparente, né? E Ele fala que nas nossas vidas a gente pode experimentar um dia mau, né? Por isso que a palavra diz assim, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, quando você vier até a ser submergido na água, Deus diz, eu estarei contigo. Eu vou te estender a mão, eu vou te auxiliar. E por mais que não pareçam, as circunstâncias estão debaixo do controle de Deus. Deus diz em Romanos 8, 28, que é um outro livro da Bíblia, Deus diz assim, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu, ele disse assim, sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra sabemos, na língua fonte, né, na língua original, é uma palavra que significa que não é uma teoria, é uma palavra que indica a experiência, é empírico, é experimental, que nós vamos experimentar a realidade de que Deus interfere e faz com que as circunstâncias mais difíceis das nossas vidas acabem nos favorecendo. Parece um paradoxo, não é? E parece mesmo. Mas Deus faz isso porque Ele é todo-poderoso e Ele tem isso como propósito para a minha vida e para a sua vida. Eu queria nessa noite compartilhar com vocês, e eu espero ser breve, não é muito fácil, mas eu espero ser breve, compartilhar de uma experiência muito doída que eu tive. Quando eu penso no barro, né, que vocês viram ali, eu preciso pensar que existem inúmeros tipos de argila. Existem argilas coloridas, né? Existe a argila vermelha, que é propriamente o barro que nós chamamos. Existe a argila branca, que é usada para fazer lindas porcelanas. Existem argilas de cor cinza. Existem argilas de mais diferentes tipos e materiais, né? E eu penso o seguinte, Deus, Ele escolhe, em primeiro lugar, a argila que Ele quer usar. Ele escolhe a minha vida e a sua vida. E quando Ele nos escolhe, Ele escolhe porque Ele tem um propósito.
Ele escolhe porque Ele quer que eu e você alcancemos algumas coisas. Mas só que, às vezes, o trabalhar de Deus através das circunstâncias dói. Não é muito confortável, como a Xícara descreveu tão bem hoje. Então, você gira, você fica ali sobre a roda do oleiro, e você gira, e você, fiquei tonta agora. A gente fica assim, não é? Quando as situações são adversas na nossa vida. A gente perde um pouco o ponto de equilíbrio, a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio de novo. Mas sabe, toda pressão que Deus permite na minha vida e na sua vida tem um único propósito, de fazer de nós mulheres melhores, maiores, mais maduras, mulheres que são capazes de crer em Deus para coisas grandiosas, mulheres que não se estacionam no lugar em que se encontram, mas que superam, que vencem, que creem, que depositam-se aos pés de Deus e dizem: Senhor, se Tu não fizeres algo, eu não posso fazer nada. Foge do meu controle. Quantas circunstâncias eu e você vivemos que fogem completamente do nosso controle? Que por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente tenha disposição de acordar na manhã de cada dia, existem situações que, se Deus não intervier, nós não podemos fazer nada. E eu vou falar para vocês de uma experiência assim que eu tive. Eu estava vivendo no ano de 2011, muito feliz a vida, porque nós havíamos recebido de Deus um projeto chamado Verdade e Vida, que é o nome dessa igreja, e Deus nos deu esse grande desafio, ao meu marido e a mim, primeiramente, depois a todos os outros líderes que nos acompanham até hoje. E quando eu estava vivendo um momento de grande alegria, porque começar algo é uma coisa que me empolga, eu estava vivendo aquele momento de grande alegria quando, de repente, eu comecei a ter um sangramento e, ao fazer exame de urina, o meu ginecologista falou assim: tem alguma coisa errada com você. E nós vamos, então, fazer outros exames. E aí, quando chegou no mês de setembro do ano de 2011, eu recebi um diagnóstico de câncer. Tive um câncer na bexiga. Um câncer muito agressivo. Um câncer que poderia ter me levado ao óbito. E eu só estou aqui porque Deus realmente interveio na minha história. Porque nada mais poderia permitir que eu estivesse aqui. Nenhum médico, nem a medicina mais avançada, nem os tratamentos que eu tive que fazer, nada me permitiria estar aqui hoje como eu estou diante de vocês. Eu sou um milagre diante de vocês, se Deus não tivesse agido em meu favor. E foi um tempo muito difícil, porque na mesma semana o meu sogro teve também um diagnóstico do mesmo tipo de câncer, só que no pâncreas. E aí foi um tempo muito complicado, porque vocês imaginam 2 pessoas na família do Djalma, pessoas próximas, pessoas amadas, vivendo uma circunstância tão desafiadora. O médico disse para mim: esse câncer é raríssimo. Na realidade, esse câncer ele geralmente está presente em crianças e não em pessoas adultas. Eu falei: ok, doutor. Eu tive aquele diagnóstico e eu lembro o seguinte, que eu estava diante do computador, porque eu vi o resultado diante da tela do computador em casa. Eu estava sozinha no quarto. E quando eu li o resultado do exame, aquele resultado, eu falei assim: Deus, eu não estou sozinha nessa batalha. Quantas vezes eu me coloquei atrás de um púlpito, atrás desse púlpito, e disse que o Senhor é poderoso para intervir nas circunstâncias, que o Senhor é poderoso para trazer cura e libertação. Então chegou a minha vez de viver isso que eu falei a vida inteira. Eu caminho contigo há anos e chegou a minha vez de experimentar o teu milagre na minha vida. E eu fui na cozinha, peguei um pouco de suco de uva, peguei um pedaço de pão,
voltei para o quarto e eu fiz a ceia diante do Senhor. Não sei se todos vocês compreendem o significado espiritual, mas a ceia, ela relembra que Jesus um dia morreu no meu lugar para que eu tivesse vida. Morreu no meu lugar para que eu tivesse saúde. Morreu no meu lugar para que eu tivesse paz. E eu falei assim, Deus, chegou a minha vez de vivenciar isso. Eu não estou sozinha nessa batalha. O Senhor está comigo. E aí começou um tempo muito diferente na minha história. Muito, muito diferente. Porque, na realidade, a gente só quer viver dias felizes, não é? Dias de paz, dias de alegria, dias de entusiasmo. Mas a vida, ela tem estações de inverno também. Não tem só verão, não tem só primavera. Tem outono e tem inverno. Mas a boa notícia é que mesmo no outono e no inverno, eu e você podemos ser profundamente abençoadas, porque os invernos e os outonos nos levam para mais perto de Deus. Se eu e você soubermos disso de antemão, ou seja, antes de passarmos por algumas lutas, as lutas serão mais fáceis. Eu posso assegurar isso, que Deus está presente comigo e com você, independente das nossas circunstâncias. E, afinal de contas, ser cristão é exatamente isso, né? É viver vitória. Mas Deus nunca nos enganou dizendo que nós não teríamos lutas. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. É isso que Deus fala para a minha vida e para a sua nessa noite. E aí o Senhor começou a me ensinar algumas coisas. Sabe, aquilo que a gente tem recebido tem que ir além de mim e além de você. Por isso que eu estou aqui compartilhando. Por isso que eu estou aqui. Eu fiz sessões de quimioterapia. Estavam previstas 6 sessões de quimioterapia. Mas o meu corpo ficou tão debilitado depois da 4ª sessão que eu não dei conta de fazer as outras. Puxa, Mirna, mas você não estava orando, pedindo para Deus te socorrer? Como que você não deu conta de fazer? Pois é, não dei. Meu corpo ficou extremamente debilitado, não tinha forças para segurar, como eu estou segurando aqui o microfone, não tinha forças para segurar um copo, não tinha forças para fazer nada. E tinha dores incríveis a noite inteira, nos pés, nas mãos, nos cotovelos, nas articulações, porque esse é um efeito de um medicamento chamado Taxol, que geralmente é usado na quimioterapia. Fiquei careca, completamente careca, e confesso para vocês que não foi nada agradável isso. Mas, diante de tudo que eu vivi depois, ficar careca foi a coisa mais fácil. Ganhei uma peruca de uma amiga minha, uma peruca de cabelo verdadeira, muito bonita. Usei a peruca, não quis usar lenço, apesar de todo o calor que eu sentia. Usei alguns chapéuzinhos em algumas situações. E fui cada dia crendo, cada dia orando. Pessoas me visitaram, pessoas me abençoaram, pessoas fizeram diferença na minha história, porque realmente, no momento que você vive isso, você precisa muito de apoio de pessoas também. Você busca Deus, mas essa igreja linda, maravilhosa, quantos daqui estiveram na minha casa, oraram comigo, me abençoaram, creram, jejuaram por mim, investiram tempo, atenção, afeto, dinheiro e tudo que foi necessário. Em tudo o Senhor veio a prover para mim. E aí, quando chegou em fevereiro de 2012, portanto, quase 6 meses depois, né? Porque, enfim, quase 6 meses depois, eu fiz uma cirurgia. Eu passei por uma grande cirurgia. Foram quase 8 horas de cirurgia. Precisei de 26 doadores de sangue. Recebi 13 bolsas de sangue e quase morri naquela cirurgia. Foi uma coisa tão séria, porque eles me entubaram.
E eu fiquei 4 dias na UTI e nos primeiras horas, eu não sei exatamente, porque você perde um pouco a noção de tempo na UTI, porque eu fiquei muito tempo sedada, mas, enfim, fiquei amarrada na cama, as mãos amarradas, porque eles fazem isso, isso é um procedimento, para que a pessoa, no ímpeto de estar entubada, não seja tentada a tirar os tubos, né? E o Djalma perguntou para o médico assim, e aí, doutor, como é que está minha esposa? E o médico respondeu, ela é forte. Mas como é que está minha esposa? Aí ele falou assim, você não é pastor? Ele falou, sou, então ore. O médico falou para ele. Esse mesmo médico que hoje olha para mim e diz assim, você é um milagre. E detalhe, ele não é cristão para usar essa terminologia. Ele fala, você é um milagre. Eu sei que eu sou mesmo. E aí, lá eu passei 4 dias e foi um tempo muito, muito abençoado, por incrível que pareça. Eu sei que eu ficava a maior parte do tempo sedada na UTI, mas quando eu acordava, e eles me tiraram o tubo cerca de 48 horas depois, e tinha uma TV, né, e eu colocava lá nos programas gospel, e eu ouvia músicas, e eu ouvia mensagens, e algumas pessoas iam lá nos horários de visita, e me visitavam, e oravam comigo, e eu crendo que Deus ia me tirar daquele lugar. Um dia, chegou uma médica, muito jovem, eu acho que aquela médica não foi muito bem ensinada sobre ética na faculdade, mas ela chegou ao lado da cama e queria falar para o Djalma o quanto o meu estado era grave. E eu fiz assim para ela, psh, e mandei ela sair do quarto, porque eu não queria ouvir nada, nenhum relato negativo, porque eu estava focada em crer que Deus faria um milagre na minha vida, que Ele iria me tirar dali, e que eu viveria uma história de superação e de vitória, porque Ele já tinha me dito que seria assim. Durante esses meses todos que eu vivi, até a data da cirurgia propriamente, eu vivi assim, buscando a Deus, lendo a palavra, orando, ouvindo cânticos, CDs, DVDs, ouvindo mensagens o tempo inteiro. Cada um que me visitava levava uma mensagem, né, Marta? Marta sempre levava uma mensagem diferente para ouvir, sempre mandava um link. Eu ouvia muito o pastor Luciano Subirá, que me abençoou profundamente. E eu sempre ali nutrindo a minha fé, crendo que Deus me tiraria dali. E depois de 15 dias no hospital, eu saí, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu pensei assim, bom, a minha vida agora vai começar a voltar ao normal. Eu vou começar a ter uma vida diferente agora. Mas só que as coisas não foram tão fáceis assim. Porque eu tinha os efeitos da quimioterapia, eu tinha a fraqueza extrema, resultante daquele procedimento cirúrgico, de todo o sangue que eu perdi. Então, eu fiquei muito tempo para me levantar e para me recuperar. Mas todos os dias eu dizia, Jesus, eu renovo contigo a minha aliança. E no período de 3 anos, eu precisei fazer 5 cirurgias em decorrência da primeira que havia sido feita. No ano seguinte, eu ainda fiz 2 cirurgias que precisava corrigir algumas coisas, porque eu perdi a uretra e os médicos tiveram que reconstruir a uretra com parte do apêndice, depois tiraram o apêndice, né? Tiraram vários órgãos por prevenção, para que eu não tivesse células cancerígenas em outros órgãos, ovários, não tinha câncer nesses órgãos, mas por prevenção o médico achou melhor tirar. E o que acontece, o que eu tenho assim de forte para dizer para vocês, é que não importa a situação que você esteja vivendo. Pode ser uma situação de perda, pode ser uma situação de luta em relação ao seu casamento, pode ser uma situação de angústia, de tristeza, de aflição, de depressão. Não sei o que cada uma de vocês pode estar vivendo, mas eu sei, e eu falo isso com toda a convicção, que o mesmo Deus que trabalhou nesse barro aqui e que fez muitas mudanças depois dessa experiência, Ele trabalha na sua vida também. Porque Ele não faz acepção de pessoas.
Ele ama a mim como ama você. Então, o interesse de Deus é que você viva feliz, que você tenha paz, que você tenha vitórias, que você possa se levantar como eu faço nessa noite e dizer: o Deus que agiu na minha história é o mesmo Deus que age na sua vida. Ele não faz acepção de pessoas, basta você deixar Ele lapidar a sua história. Basta você deixar que Ele faça as marcas que Ele deseja fazer. Que Ele use os instrumentos que a gente viu no vídeo, não é? Ele recorta, Ele faz os contornos, Ele dá umas batidinhas quando é necessário. Ele faz com que eu e você sejamos capazes de dizer assim: Deus, eu dependo de Ti. Na realidade, o que Deus mais quer ouvir é isso. Porque Ele já nos ama. E quando nós dizemos assim: Senhor, eu te amo e eu quero ver a intervenção do Senhor na minha história, na minha vida. E sabe, no ano de 2013, melhor dizendo, no final do ano de 2013, que eu ainda tinha feito 2 cirurgias naquele ano, eu tive um sonho, e o sonho foi muito, muito pesado. O sonho, ele mostrava, na realidade, quase que um ritual de magia, né? Não sei se você já leu sobre isso, se você conhece esse tema, mas em síntese eu não vou dar muitos detalhes disso, porque eu acho que isso não vem ao caso. Mas era um ritual de animais sendo retalhados e o sangue espirrando, né? E logo a minha filha mais velha ia casar em março, dia 29 de março de 2014. E no dia 4 de janeiro daquele ano, eu não podia esperar que eu ia ter uma luta de novo numa área assim. Mas no dia 4 de janeiro de 2014, eu comecei a sentir uma dor na lombar. E eu fui ao médico, a minha caçula me levou no médico. O médico falou assim: repouso absoluto. Como repouso absoluto, gente? Eu estava organizando o casamento de uma filha. Quem já organizou isso sabe que não dá para se fazer repouso absoluto. É impossível. Eu não dei muita atenção. E o tempo passou, os dias se passaram, e eu comecei a ter uma dor muito intensa, muito intensa. E fui para a ressonância, tomografia, e tinha uma hérnia na lombar, uma hérnia que estava extrusada. Então, as vértebras da coluna batiam uma na outra. E eu não suportava a dor. Fui para o Centro de Estudo da Dor, da AMIL, tive que tomar os medicamentos muito pesados e fiquei de cama, literalmente de cama. De tal maneira, me comprometeu aquele problema, que a minha perna esquerda não esticava, ficava só assim, a minha perna esquerda. E eu ficava na cama, porque eu não tinha como fazer nada. Eu tinha dor tão intensa que eu dizia assim: John, por favor, não me deixe sozinha aqui. Se você tiver que sair, a Kemely fica. Se a Kemely tiver que sair, alguém da igreja fica, mas não me deixe sozinha. Porque era uma dor tão intensa, eu não tinha como fazer nada, absolutamente. E aí eu falava assim: Deus, mas Senhor, não é possível. De novo, sabe? Como é que é a fala, Fernanda? O que você cantou? O teu amor. E nessa hora, é muito complexo você imaginar isso. E eu falei para o médico: doutor, eu preciso ficar bem. A minha filha vai casar dia 29 de março. E ele disse: se você não passar pela cirurgia, eu não sei se você vai a esse casamento. Eu falei: está amarrado. Em nome de Jesus, eu vou ficar ótima. O Senhor vai intervir mais uma vez. Se Ele vai usar médicos, eu não sei. Mas que Ele vai intervir e eu estarei lá, isso eu tenho certeza. E aí o que aconteceu? Passei pelo processo cirúrgico, né, e toda a recuperação. No dia do chá de lingerie dela, eu estava na cadeira de rodas porque eu não tinha como me movimentar. Mais uma luta. Mas eu falei: Deus, que se você tem experiências com Deus e você já venceu uma batalha, quando você enfrenta outra batalha, você olha para trás e fala assim: o Deus que agiu naquela história passada vai agir hoje. Você vai ganhando confiança de que o mesmo Deus vai agir hoje, vai intervir hoje, vai te dar a vitória hoje. É assim que funciona nosso relacionamento com Deus.
Nós somos imediatistas. A gente sempre acha que é como uma máquina, é como um lava-jato, né? Entra o carro sujo, sai o carro limpo. A vida com Deus não é assim. A vida com Deus é um processo. É um processo. E tem coisas que demoram um pouco mais. Tem coisas que doem um pouco mais. Tem coisas que afligem um pouco mais. E naquela experiência, Deus interveio mais uma vez com misericórdia sobre a minha vida. Porque eu tinha conhecido o pastor Paulo no ano anterior, né? E quando eu passei por esses dias de muita dor, eu orava com ele praticamente todos os dias ao meio-dia. Eu ligava para ele e orava. E às vezes ele me ligava e perguntava, como você está? E ele sempre me dizia, nós vamos vencer essa batalha. Nós vamos vencer. E um dia me lembrei do sonho. Compartilhei com o pastor Paulo. E disse assim, pastor Paulo, olha, eu tive esse sonho, agora que me lembrei do sonho. Então, nós oramos especificamente, quebrando toda a influência maligna que aquele sonho me comunicava. E quando o pastor Paulo e a pastora Eva vieram morar em São Paulo, o pastor Paulo liberou uma palavra sobre a minha casa, porque o Djalma também teve algumas lutas na área de saúde, foram intensas também. E ele liberou uma palavra, que 2015 seria um ano de refrigério nas nossas vidas. Porque até então a gente já estava lutando há vários anos. Mas ele liberou essa palavra, que seria um ano de refrigério. Olha, eu digo para vocês que em 2015 eu não tive nem resfriado. Nada, eu não tive nada. Foi um ano realmente de refrigério e de vitória. E eu estou aqui hoje para dizer que você é amada por Deus. O mesmo Deus que interveio na minha vida, e talvez a sua situação não tenha nada a ver com isso que eu estou compartilhando, mas é uma luta sua, em qualquer que seja a área, com filho, com marido, com família, na sua vida profissional, ou mesmo na sua saúde. Eu quero te dizer, Deus é poderoso para tocar onde você necessita. E para fazer diferença na sua história, do jeito que Ele fez na minha história. Eu sou um milagre. O meu médico já me falou isso algumas vezes, quando eu volto para as consultas que eu tenho que fazer, que eu levo de novo os exames para ele ver. Ele fala assim, você é um milagre. E eu sei que eu sou, porque Deus tinha um propósito para a minha vida. E eu fiquei pensando, eu trouxe esses vasinhos aqui lá de casa, eu gosto muito dessa cor, né? E eu fiquei pensando o seguinte, cada vaso tem um propósito, né? Esse aqui, olha como ele é bonitinho. Ele poderia talvez ser a base de um abajur. Esse aqui, meramente decorativo, eu propriamente não faria um abajur com ele. Eu acho que esse aqui tem mais a ver. Esse aqui é todo furadinho, olha, todo entalhado no barro. Deus, Ele nos vê assim. Nós somos barro na mão dEle. Nós somos pessoas importantes e amadas por Deus. E cada luta que eu e você passamos só tem um propósito, de nos aperfeiçoar. O diabo se levanta contra as nossas vidas, porque eu estou dizendo aqui, não é Deus que dá doença. O diabo se levanta para nos abater, para nos derrotar, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus se levanta e diz, não, esse não é o meu propósito. Ele se coloca entre nós e o inimigo e diz, eu te guardo, eu te protejo, eu te fortaleço. Eu te faço crescer, eu te faço amadurecer, eu te faço superar. E em todas as áreas que eu e você superamos e vencemos, é justamente nessas áreas que nós vamos nos levantar e dizer, Deus o Senhor fez, Deus o Senhor interveio, Deus o Senhor transformou a minha história. Eu posso dizer a vocês, e algumas pessoas que me conhecem de mais intimidade, que têm mais intimidade comigo, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes de estar lá na roda e de ser trabalhada por Deus. Existem pressões que só têm um propósito, de nos fazer crescer. Vocês sabem que lá no século XIX não havia energia elétrica como nós temos hoje. E
os homens descobriram uma lei da física. Eles descobriram que se eles colocassem uma grande quantidade de água fervente num recipiente fechado, e aquele vapor intenso que é gerado pela água fervente, com aquela descoberta de que o vapor geraria muita pressão no recipiente, aconteceu a Revolução Industrial. Eles criaram as locomotivas a vapor, eles criaram os navios transatlânticos movidos a vapor, eles criaram máquinas, eles industrializaram tudo, e os produtos da Inglaterra, né, porque lá ocorreu a Revolução Industrial, invadiram o mundo por causa de uma descoberta, de que a pressão é suficiente para transportar coisas grandiosas. E sabe, eu uso isso como uma analogia para você nessa noite. Deus, Ele usa as pressões que acontecem na nossa vida para nos transportar para lugares melhores, maiores, para fazer de nós pessoas diferentes e que talvez nós não fôssemos transformados se não vivêssemos algumas lutas. Não estou dizendo que todo mundo tem que viver o que eu vivi. Não, não tem. Mas eu sei que todas nós vamos viver lutas e nessas lutas as pressões vão fazer de nós pessoas melhores. Eu penso que essa analogia dessa descoberta da física, né, de que a pressão produz um poder, funciona no mundo espiritual. Pressão é para produzir poder. Existem várias pressões na vida, não é? Existe a pressão do pecado, por exemplo. Existem pessoas que estão amarradas em práticas, em ações que as escravizam e elas não conseguem lidar com isso. É uma pressão. Mas eu quero dizer nessa noite, eu não sei o que pode estar aprendendo na sua vida, não sei o que te distancia de Deus, que pode estar aprendendo na sua vida, mas eu sei que se você aliviar essa pressão no lugar certo, na presença de Deus, você vai ter vitória. Porque Deus Ele diz isso. Ele diz que no mundo a gente tem aflições, mas nós devemos ter perseverança, bom ânimo e vamos vencer. Existem inúmeras pressões nas nossas vidas. Pressão na vida financeira, pressão na vida emocional, pressão na vida conjugal, pressão na vida familiar. Pressões, a vida é cheia de pressões. Mas eu sei que essas pressões, assim como na Revolução Industrial, a pressão do vapor movia grandes estruturas, movia uma locomotiva, até hoje move uma locomotiva, move um grande navio. Assim, da mesma forma, uma pressão pode mover a sua vida de uma forma que outra circunstância de tranquilidade e bonança, talvez você não fosse movida. Então, quando eu quero até te desafiar, pense numa panela de pressão, né? Você imagine que você colocou lá dentro, imagina umas espigas de milho, como eu faço na minha casa, para agilizar, porque senão demora demais. E você fecha aquela panela de pressão, coloca no fogo. Depois de um tempo, o que vai acontecer? A válvula vai começar a liberar a pressão que está lá dentro. Se não for assim, a panela vai explodir. E nós funcionamos desse mesmo jeito. Nós temos pressões que nós precisamos aliviar, senão nós vamos explodir. Só que o lugar certo desse alívio é Deus. O lugar certo de você liberar a pressão para essa pressão não te consumir, não te derrotar, é Deus. Eu e você temos essa oportunidade de dizer assim, Deus, eu não sei lidar com isso. Isso me dói, isso me machuca, isso me aflige. Eu não entendo, mas eu me coloco aqui, diante do Senhor. E nesse lugar que você ora, nesse lugar que você busca a Deus, Ele vai te aliviar dessa pressão. Ele vai te dar força para você lutar a cada dia e vencer. Eu quero te dizer, seja qual for a tua situação difícil,
você não está sozinha. Deus está contigo. E Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te anima, Ele te fortalece. E Ele tem planos de bem e planos de paz para a tua vida. Eu sempre me lembrei desse texto. Senhor, a tua palavra diz que tu tens planos de bem e que tu tens planos de paz para mim. Eu não estou vendo um palmo na frente do nariz. Os médicos não tinham uma boa palavra para me dizer. Não estou vendo. Mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir isso que o Senhor está me dizendo. Sabe, nós não vemos no escuro, não é? Se nós apagássemos todas as luzes aqui, nós não íamos ver nada, não é verdade? Mas Deus vê no escuro. Se nós tivéssemos uma estrada e tivesse uma curva muito, muito marcante, nós não íamos ver depois essa curva, mas Deus vê depois da curva. E porque Deus é assim, Ele não tem limites, Ele intervém na nossa história, é que eu te convido a viver isso. Se você está lutando sozinho em alguma área, querida, você está perdendo uma grande oportunidade de aliviar sua pressão em quem realmente pode fazer diferença na sua história. Quantos de nós já vivemos situações doídas, difíceis, desafiadoras, que a gente olhou e falou assim, e agora? E agora, Deus? O que o Senhor vai fazer? Deixa Deus te surpreender, porque Ele tem resposta. Ele tem paz, Ele tem alegria, Ele te segura pelas mãos e te faz caminhar mais um pouco, mais um pouco. E às vezes Ele diz, como a xícara disse, não é tempo ainda. Você ainda está girando. Você ainda está lá girando. Ele ainda está lapidando você. Ainda está trabalhando em você. Ainda tem mais para viver. Mas a obra no final é linda. A obra é maravilhosa. Vocês viram aqui no vídeo quantos vasos belíssimos os artistas fazem. E Deus é o nosso artista. Ele olha para você e fala assim, vem aqui, querida. Vem aqui, minha filha. Eu vou fazer uma obra em você que você vai se surpreender. Você vai olhar para você e falar assim, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai pensar como você pensava. Nunca mais você vai sentir como você sentia. Quem crê no que eu estou dizendo? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui crendo realmente na intervenção do teu poder sobre a vida de cada mulher. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que não faz acepção de pessoas. O mesmo amor que o Senhor tem por mim, o Senhor tem por cada mulher aqui. O Senhor tem planos de vitória sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo e verdadeiro. Pai, assim como minha mãe me ensinou tantas vezes, que o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera, basta nós olharmos como o Senhor olha. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada uma dessas mulheres. O Senhor conhece as necessidades que estão aqui. O Senhor conhece os desafios. O Senhor conhece as lutas, os dilemas. O Senhor conhece cada situação que precisa de uma intervenção tua. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que o mesmo amor com que o Deus me tem alcançado, Ele alcança a tua vida, em nome de Jesus. E as vitórias que o Senhor tem me dado, Ele dá à sua vida, porque Deus tem planos de bem e tem planos de paz. Senhor, nós muitas vezes não entendemos muitas coisas. O Senhor diz que tudo coopera para o nosso bem, mas não significa que nós vamos entender tudo. Não entendemos muitas coisas, mas ainda que não entendamos, eu quero dizer, Deus, eu decido confiar em Ti. Eu decido, Deus, mesmo sem entender, confiar no Teu amor, confiar na Tua misericórdia, confiar na Tua soberania, confiar na Tua justiça, confiar na Tua bondade, na Tua retidão, porque o Senhor nunca se engana, o Senhor nunca erra, o Senhor nunca faz escolhas que possam nos prejudicar.
Obrigada, Deus, pelo teu amor, porque o Senhor é bom demais. Porque caminhar contigo é uma coisa muito preciosa que nós temos na nossa vida. É o que de melhor nós podemos ter. E além de tudo, o Senhor nos assegura que quando nós deixarmos essa terra, nós estaremos contigo para sempre. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Sabe, queridas, o primeiro passo para a gente viver vitória sobre todas as pressões é nós termos uma aliança com Deus. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo, é um pacto, é uma aproximação. E eu não sei se todas vocês aqui já têm essa experiência, porque caminhar com Deus é um relacionamento. Eu não sei se todos vocês vivenciam isso. Mas eu sei que o primeiro passo que nós precisamos dar é dizer assim: Deus, eu quero caminhar contigo. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo intensamente nesse relacionamento. Nós precisamos dizer: eu reconheço que Jesus morreu lá naquela cruz, e essa é a marca, né, do cristianismo. Eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. E porque Ele morreu no meu lugar, eu tenho vida. Porque Ele morreu no meu lugar, eu tenho vitórias. E eu quero, nessa noite, dizer... Eu quero te convidar, na verdade, a fazer uma oração comigo. Não sei se você já fez essa oração de entrega da sua vida para Deus. Mas essa oração é muito importante. Porque essa oração é que vai definir que você está dando liberdade, convidando Deus para fazer parte da sua história. Sabe, queridas, Deus é muito gentil. Deus é um gentleman. Ele é muito educado. E Ele faz parte da nossa história quando a gente convida Ele para fazer parte. Se a gente não convida, Ele não invade a nossa história. Ele não invade a nossa privacidade. Mas se nós convidamos, Ele se alegra e Ele vem fazer parte. Então vamos fazer juntas uma oração? Eu falo e depois vocês repetem. Vamos fazer isso? Ok. Deus, nessa hora, eu te entrego a minha vida. Eu abro o meu coração para que você seja o meu Senhor. Para que o Senhor mude a minha história. Para que o Senhor perdoe os meus pecados. Para que o Senhor me conduza por todos os dias da minha vida. Eu reconheço Jesus Cristo como teu Filho, que morreu no meu lugar e me trouxe vida, e me trouxe o perdão. Por isso eu te recebo como Senhor da minha vida, nessa hora. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem de vocês fez essa oração pela primeira vez? Dê um sinal. Tá meio escuro aí, mas eu vou ver. Algumas fizeram essa oração pela primeira vez, ok? Então, eu quero... Se você não se sentir constrangida, vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, vocês podem vir aqui um pouquinho? Porque a gente quer orar com você, mais uma vez. Com vocês, mais uma vez. Você que já tinha feito essa oração, já tinha entregue a sua vida para Jesus, erga aí uma das suas mãos, vamos abençoar esse grupo de irmãs. Elas são preciosas para nós, elas são preciosas para Deus. E nós queremos abençoá-las em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar a vida dessas irmãs, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que a obra que o Senhor começou hoje em suas vidas, o Senhor aperfeiçoa.
Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Nós declaramos, Deus, que elas vão experimentar um relacionamento contigo. Um relacionamento não apenas de um momento, mas de uma experiência genuína na qual o Senhor vai agir e elas vão ver a tua intervenção. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Declaramos que a graça, que a paz, que a alegria do Senhor esteja sobre a vida delas. Vocês são bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Deus as abençoe. Em paz, queridos. Seus nomes. Marta, você pode acompanhá-las? Vocês podem ir ali com a pastora Marta? Ela vai falar com vocês mais detalhadamente. Então, queridas, eu sei que eu fui bem breve nesse testemunho, né? Porque o testemunho é cheio de detalhes, né? Eu procurei ser rápida. Mas eu quero dizer, sabe? A sua vida está nas mãos de Deus. E não tem lugar mais seguro para estar do que nas mãos do Senhor. Que tudo pode. Que tudo pode. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. E se você tem, nesse momento, vivido uma luta muito grande, em qualquer que seja a área, eu te convido a entregar ao Senhor essa situação. Porque Deus é poderoso para intervir, como Ele fez na minha história, como Ele me outorgou vitória, e por isso eu estou aqui hoje. Deus quer fazer isso na sua vida também. Amém? Ok. Pai, o Senhor conhece os corações que aqui estão, Senhor. Tu sabes, Deus, das lutas e necessidades que algumas mulheres têm. Pai, eu tenho crido realmente que nós somos uma arma secreta para o Senhor. As obras que o Senhor realiza, que são tão desafiadoras e grandiosas na terra, o Senhor conta conosco. Mas o Senhor quer fazer com que nós sejamos pessoas inteiras, pessoas capazes de superar obstáculos, de vencer dificuldades e olhar para trás e ver que o Senhor fez uma grande obra. No nome de Jesus, nessa noite, abençoa a vida dessas mulheres, Senhor. Em todas as suas lutas, em todos os seus dilemas e dificuldades, eu declaro a vitória do Senhor. Nós estamos aqui para declarar que a obra que o Senhor começou na vida de cada uma, o Senhor aperfeiçoa, o Senhor aperfeiçoa. Ninguém vai ficar do jeito que está hoje, mas o Senhor tem um plano de trazer êxito e vitória. Em nome de Jesus eu declaro a vida de Deus sobre ti. Eu declaro o coração aberto, sensível para buscar a Deus, sensível para ouvir a voz do Senhor. Não com religiosidade, não com clichês, não com comportamentos aprendidos, mas um relacionamento contigo, Deus, que faz toda a diferença. Eu abençoo essas mulheres no nome de Jesus. E declaro um tempo novo, um tempo edificante, um tempo de fé, um tempo de aliviar as pressões, no lugar certo, diante da tua presença, porque o Senhor é poderoso para fazer, muito além do que nós te pedimos, muito além do que nós pensamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas. Quando eu estava doente, quando eu tive o diagnóstico, eu falei para Deus assim: Deus, mas eu queria tanto participar do casamento das minhas filhas. Olha que engraçado, podia ter falado tanta coisa, né? Podia ter dito, sei lá, eu quero fazer 50 anos de casada, eu quero, sei lá, fazer uma outra faculdade. Eu poderia ter falado 1000 coisas, mas eu falei isso, eu queria estar no casamento das minhas filhas. Uma filha casou em 2014, eu estive lá naquele casamento, Deus me recuperou. Só tive que trocar o salto, que era muito alto, por um salto pequenininho, que a médica falou, não pode usar salto. Até hoje não posso usar muito salto. Mas, e depois, nesse ano, a minha filha caçula casou, e eu estive lá. Quem pode fazer isso, senão o nosso Deus? Não há limites para a intervenção do poder de Deus em nossas vidas. E sabe, não porque a gente mereça coisa alguma, a gente não merece nada. Porque Ele nos ama, só por isso que Ele faz. Não por mérito nenhum da nossa parte. Então, vocês são muito amadas, tenho certeza disso.
eu quero dar espaço. Se você ainda precisa de uma oração, eu e as pastoras, eu convido as pastoras, Celina, Eva, a Michele, Vanessa, Bruna e outras pastoras que estejam aqui para a gente orar por quem necessita. Amém? Estamos à disposição. Deus seja louvado por isso. Se vocês quiserem ainda se servir de algo no buffet, fique à vontade.